Mas com a graça de Deus, nós estamos iniciando então, nessa noite, esse momento de partilha, esse momento que é de suma importância, o conteúdo que nós vamos tratar. Falar desse tema é sempre um desafio, prova disso é o nosso atraso, não é? Porque quando nós vamos, de certa forma, denunciar a ação do mal, a atividade diabólica em si, algumas investidas acontecem, né? Entre elas, a parte técnica sempre é muito afetada, né? Pelos ataques, pelas investidas do demônio. Então é pela graça de Deus que nós da comunidade Dominus Salus, hoje, nós estamos, ao mesmo tempo que promovendo, né, essa introdução, essa explanação do tema de demonologia, nós também estamos lançando um curso à distância sobre esse tema. Hoje, nós vamos fazer uma espécie de apanhadão de tudo aquilo que nós vamos... E tudo não, né? Mas partes daquilo que nós vamos trabalhar no curso. O curso que já está em andamento, né? Esse curso já está acontecendo de forma presencial aqui na comunidade e, pela graça de Deus, agora ele vai ser disponibilizado à distância, devido ao número de pessoas que entraram em contato conosco, que moram muito distante daqui, muito distante mesmo, outros estados, que gostariam muito de ter acesso a esse conteúdo e não têm, lógico, a disposição de estar aqui semanalmente para estudar sobre o tema. Mas antes de nós iniciarmos, nós vamos rezar. Rezar é fundamental. Queremos rezar pedindo a graça do Espírito Santo, pedindo a intercessão de São Miguel Arcanjo, pedindo a intercessão da Rainha dos Anjos, a Virgem Maria, que esteja conosco nesta noite, que esteja não só aqui conosco, na comunidade Dominus Salus, mas que esteja também aí na sua casa, ao seu lado. Que o Senhor te cubra de bênçãos nesta noite, que os anjos de Deus acampem ao seu redor e que você consiga nesta noite aproveitar o máximo desse conteúdo. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de nós entrarmos propriamente no assunto, eu vou pedir para você já ir compartilhando este vídeo, não é? Você pode ir marcando as pessoas, pode ir compartilhando, para que o maior número de pessoas possam ser atingidos por esse conteúdo. Então, hoje, nós vamos falar sobre demonologia. Esse termo não é um termo muito conhecido, não é? Então, primeiramente, eu gostaria de partilhar, clarear um pouco sobre esse termo, que é demonologia. Uma vez que a comunidade está lançando esse curso à distância, do que ele se trata? Por que ele é importante? Então, a demonologia é uma área da teologia que estuda a ação do demônio.
quem é o demônio, como o demônio age, quais são as suas táticas, de que forma o demônio costuma atacar as pessoas, como se defender, como que a igreja pode me ajudar, como eu posso combater, um pouco da questão das seitas, enfim, de tudo aquilo que está vinculado à ação diabólica no mundo. Não é muito comum no Brasil nós encontrarmos algum lugar que ensine sobre demonologia. Eu mesmo, quando fiz a faculdade de teologia, na faculdade mesmo, eu não tive demonologia, eu tive que buscar, tive que ir atrás por conta para conseguir estudos mais aprofundados. A comunidade, que já há 25 anos trabalha na área da libertação, isto é, de ajudar as pessoas a se livrarem, a se defenderem, a se libertarem dos ataques diabólicos, nós sempre tivemos muito interesse sobre esse assunto. Sempre buscamos, na medida do possível, estudarmos. Então, para nós, não é um assunto novo. No mínimo, há 25 anos, nós já estudamos sobre isso. Pela graça de Deus, com a faculdade de teologia, se abre na sua frente um leque, podemos dizer assim, aonde amplia e fundamenta melhor os seus conhecimentos. Então, embora eu não tenha tido uma matéria específica de demonologia, o meu TCC eu quis fazer na área da demonologia. Então, eu tive que correr atrás de estudar muito para poder desenvolver um estudo para apresentar como trabalho de conclusão de curso. E desse estudo resultou, então, um livro que nós já lançamos anos atrás, chamado Demonologia e Psiquiatria, do Real ao Imaginário. Não é? Esse livro, graças a Deus, contribuiu aí, tem contribuído com muitas pessoas que atuam no Ministério de Cura e Libertação. Ele foi lançado pela editora Eclese. Depois, no ano de 2018, apareceu uma grande oportunidade. Uma oportunidade que já era um sonho um pouco antigo que eu tinha, e que eu e mais 2 membros da comunidade tivemos a oportunidade de irmos para Roma, na Universidade Regina Apostolorum, aonde pudemos ali durante um tempo estudar sobre exorcismo e demonologia. Então foi uma porta que se abriu, que pela graça de Deus tudo concorreu para que pudéssemos fazer esse estudo, esse curso. A diocese nos enviou, digamos assim, ela abriu portas para que isso pudesse acontecer. Dom Vicente nos ajudou, escreveu para a faculdade, enfim, fomos aceitos para fazer esse curso. Não é? Muitas pessoas nos ajudaram, contribuíram financeiramente para que nós pudéssemos ir, porque não fica nada barato, ir para fora estudar. Não é? E tivemos a oportunidade, então, de ficar ali por um período estudando com grandes exorcistas, com padres e professores muito experientes na área da demonologia. Como eu disse, no Brasil, infelizmente, nós não temos um estudo específico sobre isso. Mas, na Europa, isso é muito concreto. Não é? Muito concreto mesmo. Ali a coisa é muito formalizada nesse quesito. E tivemos, então, a oportunidade de estudar. Adquirindo esse conhecimento, não é? Foi possível, então, ampliar o nosso trabalho, ampliar o trabalho da comunidade e, aprofundando o conhecimento, somando com a experiência já de mais de 20 anos de trabalho, Deus nos deu a graça, então, de elaborar todo esse conteúdo e transformar num curso. Não é? Então, vamos um pouquinho daquilo que nós teremos a graça, para aqueles que desejarem, de se aprofundar um pouco mais, fazendo o curso completo. Não é? Então, o que se trata mesmo a demonologia? A demonologia se trata do estudo da ação do demônio, da pessoa do demônio, o que a igreja,
na sua doutrina, a Igreja Católica Apostólica Romana, na sua doutrina, no seu catecismo, nos seus documentos, ela ensina sobre isso. O curso é todinho fundamentado na doutrina da Igreja. Então, temos aí vasta bibliografia para depois as pessoas poderem se aprofundar, a nível de leitura, a nível de pesquisa também, para aqueles que desejam ir um pouco mais além nos seus estudos. Para nós precisa ficar muito claro que o demônio, ele não é um conto de fadas. O demônio não é uma invenção medieval. O demônio é uma realidade. O Papa Paulo VI, em 1972, fazendo uma série de catequeses sobre a oração do Pai Nosso, quando ele chega ao final, naquele pedido que nós fazemos a Deus, mas livrai-nos do mal, quando chegou nesse ponto, ele fez uma catequese belíssima, profundíssima, dizendo: este mal não é nenhum tipo de figura, não é uma metáfora. Esse mal é um ser. Esse mal é um ser perverso e perversor. É um ser vivo, atuante, e que interfere na vida dos homens. E ainda dizia São Paulo VI, aquele que nega isto, sai fora do ensino da Igreja e do ensino bíblico. Então, o demônio é uma realidade. E é uma realidade, de certa forma, para nós, assustadora. Muitos não querem nem sequer ouvir falar sobre isso. As pessoas, de maneira geral, são um pouco supersticiosas, têm medo, não é? E é normal que se tenha, até um certo ponto. Porém, se nós cerramos os nossos olhos e os nossos ouvidos para conhecer quem é o mal e as estratégias que ele usa, provavelmente seremos apanhados com facilidade. Se eu desconheço as estratégias daquele que me ataca, como é que eu vou me defender dele? Se eu desconheço as táticas que ele usa, a pedagogia que ele tem para me induzir, para perder a graça de Deus, para perder a graça santificante, para que na minha vida aconteça uma possibilidade de danação eterna, de condenação, se eu não conheço essas táticas e não me armo, como vai dizer São Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 6, revestivos da armadura de Deus para combater contra os espíritos do mal que estão espalhados nos ares. Se eu não obedeço a palavra de Deus, eu sou apanhado de surpresa. Eu não posso dormir no ponto. Então, por isso que esse conteúdo é muito importante, porque ele me dá um alerta, ele me ensina, ele me instrui. Eu não posso continuar dormindo. A minha vocação é muito alta, é muito sublime. Deus me chama à íntima união com Ele. O que me impede? Me impede a ação do mal, que me leva ao pecado, que me leva à mediocridade. Como combater? Que tática ele usa? Eu preciso conhecer. Porque se eu conheço a tática, se eu consigo discernir de que forma ele está me atacando, eu consigo também combater da maneira correta. O demônio, ele costuma agir de duas maneiras. Ele age de maneira ordinária e de maneira extraordinária, que aqui, hoje eu não vou poder me deter em explicar cada uma, eu só vou citar. Então, a forma mais comum e a mais ignorada que o demônio usa para combater na nossa vida, para se infiltrar na nossa vida, e que nós não damos muita importância, mas é a mais perigosa, é a tentação. É ali que o demônio entra na nossa vida, principalmente por ali. Porque se ele nos faz cair em pecado mortal, ele tem acesso às outras áreas da nossa vida. Nós ficamos completamente desarmados, desprotegidos, porque nos apartamos da graça de Deus, perdemos a graça santificante. E assim, desnudos, o demônio tem acesso à nossa vida. Então a tentação é um perigo. A forma principal da qual o demônio nos ataca. Mas nos ataca só dessa forma? Não. Existem outras formas, que nós chamamos de forma
extraordinária. O demônio, extraordinariamente, ele nos ataca e a ação extraordinária do demônio, ela é classificada com alguns nomes técnicos, podemos dizer assim. Então nós temos a vexação diabólica, a infestação pessoal, a infestação local, nós temos a obsessão diabólica e nós temos o tipo de ação, digamos assim, mais pavorosa, mais impactante, podemos dizer, que é a possessão diabólica. Não é? Que é isso que os filmes de terror costumam, às vezes de forma muito fantasiosa, retratar. E talvez justamente por causa de toda a fantasia, né, que o Hollywood produz, é que as pessoas têm tanto pavor de ouvir falar nesse assunto. Embora o demônio de fato seja uma realidade assustadora, nós não podemos recuar. A palavra de Deus não nos manda recuar. Muito pelo contrário. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Né? Como eu disse agora há pouco, eu não vou poder detalhar agora o que é a vexação, o que é a infestação pessoal, o que é a infestação local, o que é a obsessão, o que é de fato a possessão diabólica. Isso está reservado ao curso. Né? Então, se você quiser fazer o curso, você vai poder se aprofundar em cada ponto. Né? Como que o demônio age em uma coisa? O que é a vexação? Como o demônio age? Como vencer? O que é a infestação? Como combater? O que é a obsessão? Enfim. Não é? E ali, poder se aprofundar. E é lógico, né? Sempre quando eu dou curso de demonologia, eu já tive a oportunidade de tratar desse assunto em outros lugares. Por exemplo, já estive no Rio de Janeiro, São José dos Campos, lá em Manaus, né? A comunidade já esteve em Minas, né? Para poder falar um pouco, né? Sobre esse assunto. Então, quando a gente se aprofunda, né? Quando a gente vai pegando o conteúdo e vai esmiuçando, né? Vai detalhando cada coisa, nós vamos tendo a oportunidade de, além de conhecer, né, rever a nossa vida. E como eu dizia, esse curso ele serve para quê? Primeira coisa, não é para satisfazer a nossa curiosidade. Mas muitos dos que fazem o curso, eles costumam testemunhar o quê? Esse curso mudou a minha vida. Porque depois desse curso eu me converti. Depois desse curso eu comecei a buscar verdadeiramente a santidade. Depois desse curso eu comecei a rezar de verdade. Eu comecei a comungar com mais amor. Eu comecei a amar mais a Virgem Maria. Porque o objetivo do curso não é pôr medo em ninguém, longe de nós. Né? Mas o objetivo é despertar no nosso coração, embora nós vamos tratar das questões do demônio, um amor e um temor a Deus. A Deus, que é o grande Rei vitorioso, Senhor, vencedor dos demônios. E nós, quando estudamos sobre isso, o nosso coração se dilata, não para satisfazer a curiosidade das coisas que o demônio faz, mas ele se dilata para buscar verdadeiramente qual é a vontade de Deus a nosso respeito. Porque nós sabemos que dentro da vontade de Deus, se a nossa vida está de acordo com aquilo que Deus quer, o demônio pode até tentar, porque ele é o tentador, ele não vai deixar de tentar, mas ele não vai vencer. Por isso que esse curso desperta no coração de muitas pessoas um verdadeiro desejo de amar mais a Deus e de levar uma vida cristã com muito mais autenticidade. O que abre, não é, na nossa vida portas para o demônio agir? Lógico, primeira coisa é a responsabilidade pessoal do pecado. O pecado, ele não abre portas, ele abre porta, janela, o telhado, não é? Ele coloca a nossa vida em total vulnerabilidade com relação à ação do mal. Mas existe uma problemática hoje também na sociedade, no mundo, que é a questão
de um crescimento assustador do ocultismo. Nós estamos vendo hoje no mundo as seitas ocultistas se espalharem, se infiltrarem muito rapidamente entre os jovens, entre os adolescentes, através de leitura, através de filmes, através de música, né, através de propostas que às vezes surgem nas escolas, coisas que se acham na internet e por curiosidade acaba indo se buscar. Né? Enfim, não faltam ofertas no mundo hoje para as pessoas buscarem essa realidade. E a pessoa, quando vai atrás do ocultismo, porque o ocultismo não é uma religião, o ocultismo é uma não religião, né? Porque ela nos separa. A palavra religião, ela significa, ela vem do religare, que é religar o homem a Deus. O ocultismo, ele aparta. Então, ele é uma não religião. Né? E sendo uma não religião, a pessoa que se envolve com o ocultismo, ela se afasta gravemente da presença de Deus, porque ela comete um pecado terrível, que é um pecado que sempre foi punido com muita severidade desde o Antigo Testamento, que é o pecado da idolatria, que é trocar Deus por falsos deuses. Deus que é verdadeiro Senhor, Deus que é amor, Deus que é misericórdia, por aquele que afrontou Deus, que virou as costas a Deus e que bradou dizendo que não serviria a Deus, que é Satanás e seus demônios, os anjos caídos. Não é? O ocultismo, então, ele tem se alastrado. Não é? Não só o ocultismo, mas também as seitas satânicas. As seitas satânicas também têm crescido de forma assustadora. Ora, se você acompanha as notícias da igreja, aqui no Brasil mesmo, não precisamos ir longe não. Toda semana tem notícia de igreja que é invadida e que as imagens são quebradas, que os sacrários são violados. Não achem que isso é vandalismo, viu, meu povo? Isso são seitas satânicas, são seitas ocultistas que entram na calada da noite nas igrejas para profanar o sagrado. E isso está, assim, de maneira assustadora crescendo. A mídia não mostra. Né? A mídia sempre vai querer dizer que não tem nada a ver, que é vandalismo, que é ladrão. Não é. São seitas. Nós temos inúmeros conhecimentos de caso, não é? de seitas que propõem isso como rito de iniciação até. Se você quiser fazer parte da seita tal, então você vai ter que provar que você é apto para fazer parte dessa seita. E como é que você vai provar? Você vai invadir uma igreja, você vai quebrar as imagens, você vai violar o sacrário e você vai até trazer as hóstias consagradas, para que sejam pisadas, cuspidas, urinadas, defecadas. Né? Tem muita coisa aí por detrás. Nós nem imaginamos, a maioria das pessoas não imaginam o que acontece por detrás dessas seitas. E isso é um perigo. Hoje nós vivemos também uma realidade da nova era que tem se alastrado também. Né? São seitas que não se mostram como seitas, mas como linhas de pensamento, como técnicas inovadoras ligadas à psicologia transpessoal, ligada à linguagem neurolinguística, que faz com que a pessoa se sinta, não é, a poderosa, né? Aquela que tudo pode, aquela que tudo consegue, aquela que resolve tudo por si. É aquela proposta antiga que aparece lá na Sagrada Escritura, lá no início, no Gênesis. No momento que nós fomos rezar, né, a pessoa teve manifestação diabólica. Né, a pessoa nunca tinha ido em seita, nunca tinha ido em nada do ocultismo, nunca tinha passado por nada, entre aspas, pesado. Não é? Mas, por causa do coaching, da programação neurolinguística, se abriu uma brecha na vida dela para o demônio agir. Então, no momento que eu comecei a rezar por essa pessoa começou a gritar, não é? E ela fazia movimentos com a mão chifrada, não é? E depois ela não se lembrava daquilo que ela tinha feito. Não é? Então, é um problema, é um problema. Não é?
Outra questão que também está na moda, está em voga, muitas pessoas têm buscado solução para questões familiares numa técnica chamada constelação familiar. É uma técnica que tem como base o espiritismo. Então, é compatível com a fé cristã? Não. Ah, mas foi um padre que criou. Alto lá. Um ex-padre que abandonou o sacerdócio e aderiu a ideias espíritas, a religiões animistas. Então, impossível, incompatível. Ah, mas para mim ajudou. Eu consegui, olha, como que eu posso dizer? O diabo também ajuda, não é? Só que depois ele cobra um alto preço. Não vou entrar em pormenores aqui, eu só estou citando, talvez provocando e aguçando curiosidade, né? Mas é no curso que nós vamos poder ver isso em pormenores, né? Que nós vamos poder detalhar, dar uma fontes seguras, né? Eu dizia que, não sei se você chegou a pegar, se a internet havia já caído ou não, que em Roma foi falado, né, sobre algumas questões que acontecem aqui no Brasil, e muitas pessoas são prejudicadas por isso, nas chamadas terapias alternativas, medicina alternativa, que recorrem a, entre aspas, coisas naturais para serem curadas, que não tem nada a ver com o tratamento através de ervas, não tem nada a ver com aquele tratamento através das plantas, porque nós sabemos muito bem que existem plantas medicinais, que existem propriedades de cura naquilo que Deus criou. Porém, muitas vezes se recorrem a pêndulos, se recorrem a tantas técnicas para apontar, né, aonde está a doença, que parte do corpo está enferma, a questão da bioenergética, que é um caos, é um problema sério, que já resultou até em questões de possessão diabólica. Isso foi nos colocado lá no curso em Roma, né? Então, isso vai ser detalhado muito mais também no curso, né? Então, nós pegamos aí vários casos de libertação, onde o demônio teve acesso à vida das pessoas através de seitas, do ocultismo, do espiritismo, né? Que é sempre um problema. Hoje nós damos uma multidão de pessoas que se dizem católicas espíritas. Impossível. Né? Falar que eu sou católico espírita é dizer que eu tenho uma fé esquizofrênica. Não dá. Né? Não tem como. Não tem compatibilidade. Né? Não existe possibilidade de professar ao mesmo tempo a fé na ressurreição e na reencarnação. Na caridade de Cristo e no karma. Não dá. Não tem como conciliar essas coisas. E as pessoas, quando vão buscar, às vezes no momento de dor, de desespero, solução nessas coisas, elas se envolvem com coisas que, infelizmente, abrem portas, né, para que o mal tenha acesso à vida dela. Eu me lembro de um caso que nós pegamos aí há um bom tempo atrás, de uma moça lá de Minas Gerais, né, que ela veio para Jundiaí para ser atendida aqui na comunidade. E no momento em que ela entrou, ela perdeu o movimento das pernas. Teve que se pegar uma cadeira para que ela pudesse sentar. Depois, ela foi perdendo a consciência, ela foi agitando o corpo, até o momento que nós nos aproximamos dela para poder rezar. E quando nós começamos a rezar por ela, foram necessárias 5 pessoas para segurar, né? Ficou muito agressiva, agitada, virava os olhos, ficava tudo branco, falava em línguas estranhas, nos xingava, nos ofendia de todas as maneiras. E depois nós fomos entender, né, ela tinha no corpo os pontos de consagração que havia feito no Espiritismo, de maneira mais específica na Umbanda, com navalha na nuca, na planta dos pés, na palma das mãos, tinha tomado banho de sangue. Né? Então, tudo isso existe. Né? E isso traz consequências danosas, sérias, para a vida das pessoas. No Brasil, nós temos aí um problema muito grave, que é o problema do sincretismo religioso.
né? Antes de nós avançarmos aqui, só uma recomendação, né? Se você quiser fazer alguma pergunta, aproveite, vai colocando, porque as perguntas serão encaminhadas aqui para mim, e no final aqui nós vamos, na medida do possível, responder as perguntas que chegarem, tá ok? No Brasil nós temos um problema muito sério, não é, do sincretismo religioso. Uma ideia estranha, até mesmo em alguns membros da igreja, que tudo é bom, tudo pode, o que importa é fazer o bem. Ora, não foi bem isso que Jesus ensinou no Evangelho. Não é? Há um só Deus. Eu não posso dizer que a macumba é boa, que o espiritismo é bom, não posso. O mesmo Deus que é adorado na Igreja Católica é o Deus que está lá no Umbanda? Não é. Se eu falar isso, eu estou mentindo. Eu não posso enganar as pessoas. Não posso. Não é? O mesmo Deus que eu adoro ali na Eucaristia é o Deus que está realizando um trabalho na vida de alguém para matar, para roubar marido, para tirar o trabalho, para aborto. De forma alguma. Então não tem esse negócio de que respeitar as pessoas, tudo bem. Né? Nós devemos respeitar a todos. Mas dizer que tudo é bom é trair Jesus Cristo. Né? Então, o sincretismo religioso ele precisa ser combatido. Né? No Brasil, como eu disse, ele é muito forte. Né? Foi uma consequência, né, de um outro erro, né, que foi um período negro da história, que foi a escravidão no Brasil. Né? Um período muito triste, um período que quantas pessoas foram injustiçadas, dos nossos irmãos que foram trazidos da África, quanta imposição, quanto sofrimento, quantas injustiças. Mas isso acabou resultando num sincretismo religioso muito grande. Né? Então, hoje você ouve falar por aí de missa afro. Pode uma coisa dessa? De forma alguma. Né? Não é aceitável. Né? O próprio Papa João Paulo II, quando, na década de 80, quando recebeu um grupo de bispos brasileiros para a visita ad limina, lá no Vaticano, ele criticou essa questão da enculturação, essa pseudo-enculturação, porque missa afro não é enculturação, né? É sincretismo religioso, enculturação é outra coisa. Né? E outros abusos que acabam acontecendo, às vezes a gente vê aquele triste episódio lá em Salvador, não é? Das mães de santo lá, lavando a escadaria da igreja, e vai em procissão na rua, e vai mãe de santo de um lado, e vai imagem de Nossa Senhora do outro. Pelo amor de Deus, é uma bagunça. E isso não ajuda nada em ninguém, isso não é caridade, porque a caridade não exclui a verdade. Isso é omissão e conivência com o erro. Né? Então, isso não está certo. Né? Então, o curso vai ajudar a esclarecer todas essas questões. Tá? Depois, nós temos também uma outra problemática, que é distinguir as reais manifestações diabólicas das doenças, porque existem aí uma gama de transtornos psiquiátricos, de doenças mentais, que se confundem com a ação do mal. O próprio rito de exorcismo, nas suas instruções, ele recomenda que o exorcista consulte um médico, um profissional competente, que seja dotado de prudência e ciência, e é lógico, que tenha fé cristã, que esteja aberto a esta realidade de uma possível ação do mal, para colaborar no ministério do exorcista e discernir para ver o que está acontecendo com aquela pessoa. Então, existe aí as doenças e os transtornos, e dentro do curso nós vamos estar vendo também quais são as principais doenças e os principais transtornos psiquiátricos, psicológicos, que a gente pode se confundir e achar que é uma coisa e é outra. Às vezes a gente acha que é doença e é o mal. Às vezes a gente acha que é o mal e é doença. Então precisamos de um discernimento mais alinhado, mais reto. E nisso a psiquiatria e a psicologia, desde que sejam profissionais que não se fechem só no campo da ciência, mas que entendam um pouco de teologia, da área da matéria de fé, que tenham uma fé
cristã e de preferência católica, né, ele pode colaborar e muito nesse processo. Tá? Então, o nosso curso ele foi montado justamente com base nesses pontos. Não é? O curso ele foi pensado trilhando, não é, esses 25 anos de caminhada da comunidade, trilhando um estudo que a comunidade pôde fazer pela providência de Deus, não só em Roma, mas todo o conhecimento que se foi adquirindo no decorrer dos anos e que fundamentou para que nós pudéssemos, então, estruturar e elaborar esse conteúdo para que ele pudesse chegar até você. Então, como que vai funcionar mais ou menos o curso? Tá? Quando a pessoa ela adquire o curso, ela vai ter acesso ao conteúdo dos vídeos por 1 ano. Então, por 1 ano, ela vai poder acessar aquele material à vontade. São mais de 20 aulas. Não é? Esse curso ainda ele está em andamento. Então, para disponibilidade imediata, nós já temos 2 módulos. Esse curso é composto de 4 módulos. Não é? 2 já estão à disposição, né, daqueles que adquirirem o curso, que já são, aí, se não me engano, em torno de 10 aulas, aproximadamente 1h15, 1h30 cada aula, porém, dividida cada aula ainda em 2 ou 3 partes, para que a pessoa consiga acompanhar administrar melhor o tempo, né? Conseguir ver a primeira parte da primeira aula, a segunda parte da primeira aula, e assim ela vai conseguindo cumprir. Né? Como bônus ainda, não só os vídeos, mas a pessoa vai ter a apostila, que vai ter ali todo o conteúdo, né? Podemos dizer assim, os tópicos de tudo aquilo que foi trabalhado nos vídeos, para que a pessoa possa acompanhar e depois também fazer as suas anotações, enfim. Né? E também alguns vídeos exclusivos, né? De cenas reais de alguns casos, de situações, de exorcismos que foram reconstituídos, né? E que foram documentados e que foram depois feitos em forma de documentário mesmo, em longa-metragem. Nós vamos estar disponibilizando esses vídeos para que você possa ter acesso. Né? E isso vai enriquecer, vai fazer com que você entenda o conteúdo das aulas de uma forma mais dinâmica, né? Facilitando a sua compreensão. E ainda vamos ter, e já foi criado, um grupo do Telegram, onde nós vamos manter ali uma atualização permanente. Então, sempre quando houver alguma catequese do Papa que trate do assunto, quando sair uma notícia, alguma coisa de seita, alguma coisa ligada ao satanismo, ao ocultismo, alguma denúncia e tudo mais, nós vamos estar sempre atualizando os alunos daquilo que recentemente a igreja vai colocando à nossa disposição. Tá, ok? Você pode aí, se quiser, se desejar fazer alguma pergunta, eu vou dar uma olhada aqui se já me enviaram alguma questão. Vamos ver. Vamos para uma pergunta. Por favor, poderia citar um exemplo de tentação? É só na área sexual ou pode ser até mesmo em algo mais simples? Não, a tentação não é só na área sexual. A área sexual é uma das áreas que o demônio pode nos tentar. Mas ele pode nos tentar de diversas formas. Por exemplo, nos fazendo desistir de rezar, nos fazendo desanimar, nos fazendo nos vingar, nos instigando a não perdoar, tá? Promovendo a divisão, fazendo que eu tenha preguiça de ir na missa, que eu tenha vergonha de me confessar, que eu negligencie a minha vida espiritual. Entende? Então, a tentação ela envolve todas as áreas da minha vida. Vamos supor, eu estou lá me preparando para ir na missa, de repente começa a chover. Daí vem aquele pensamento do nada, está chovendo, eu não vou não.
né? Domingo que vem eu vou, hoje eu não vou não. Pronto, não foi. Negou a Eucaristia aquele dia, não foi, perdeu a missa que é preceito dominical. Olha lá, foi tentado e caiu na tentação. Né? Então, esse é um exemplo. Né? Mas as pessoas são tentadas a roubarem, as pessoas são tentadas a mentirem, as pessoas são tentadas a blasfemarem, a ficarem umas contra as outras. Né? Então, a tentação, o campo da tentação, ele é muito vasto. Tá? Por isso que é a principal atividade do demônio, porque é por aí que ele mais consegue arrastar pessoas atrás de si. Uma outra questão que chega, já fizemos vários cursos na Dominus Salus, inclusive eu acelerei a minha conversão num curso sobre sexualidade. Então isso aqui é mais um testemunho, não é? De uma pessoa que fez cursos aqui já conosco, e quando fez um curso sobre sexualidade, né, teologia do corpo, que nós já chegamos a fazer um curso, então o processo de conversão da pessoa houve uma guinada, né, graças a Deus. Já ouvi falar de coaching católico. Então, de fato existe esse termo, tá? Coaching católico. É possível? Eu não acredito, tá? Porque é a mesma coisa de falar que eu sou católico espírita, ou espírita católico. Né? Então, esse negócio de coaching católico é você pegar o lixo, colocar um embrulho bem bonito para presente, umas fitas, umas etiquetas, e falar, pronto, é um presente. Só que quando você desembrulha e vai ver o que é, não presta. Né? Então, esse negócio de coaching católico, eu não recomendo, eu já ouvi falar assim, né, mas ficaria muito com o pé atrás. Tá? Uma pergunta aqui, como faço o curso? Muito bem. Você vai ver aí na descrição do vídeo, tanto do YouTube como do Facebook. Se for do Instagram, você vai ter que sair agora da live e entrar no perfil da comunidade, né? Para poder acessar. Mas você vai ver ali, as instruções vão estar ali. Vai ter um link que você vai acessar e que vai lhe mandar para a página do curso. E ali você vai encontrar as demais instruções. Qual o valor do curso? O valor do curso, os 4 módulos, já contando com as apostilas, com os vídeos extras e tudo mais, o valor do curso é R$ 180. Porém, a comunidade, até domingo agora, até esse domingo, né, as pessoas que fizerem inscrição até domingo, o valor do curso será R$ 150. É pela plataforma do Hotmart. Então você vai acessar e ali você pode também parcelar, se não me engano, até em 12 vezes no cartão. Né? Então é um preço muito acessível. Né, eu digo para você que não é caro mesmo, né, pelo conteúdo, né, e pelo material que vai ser fornecido para você. Né, só para você ter uma ideia, um dos livros, um só, que eu usei para montar o curso, eu paguei R$ 800. Um livro. Né, que eu tive que comprar para poder ajudar a montar o curso. Então você vai pagar R$ 180 ou R$ 150, se fizer a inscrição até domingo, de um curso que vai ter o conteúdo deste livro e de muitos outros, de muitas outras biografias, de bibliografias, não é? Por um preço muito acessível. Porque o nosso objetivo é que as pessoas tenham esse conteúdo, que as pessoas possam ser formadas na fé, formadas na doutrina da igreja, no que se refere a esse assunto. Tá ok? Vamos lá, mais uma pergunta. Como evangelizar colegas e amigos que estão envolvidos no espiritismo e na Umbanda? Veja, a primeira coisa, quando nós queremos evangelizar alguém, não é chegando e mostrando os erros, tá ok? Mas é as pessoas enxergando em nós a alegria, tá? A satisfação, a realização de ser cristão.
Depois, se você vai tendo intimidade com essas pessoas, se de fato você vai tendo uma amizade, onde você tem uma liberdade para entrar nesse assunto, você pode sorrateiramente ir colocando algumas questões, não é, da nossa fé, porque vamos supor, se você parte de Jesus Cristo, né, o próprio Jesus Cristo diz: eu sou a ressurreição e a vida. Então, se as pessoas creem em Jesus, e a maioria das pessoas dizem que creem, que amam Jesus, né, elas têm que mostrar que amam e que creem a partir daquilo que Jesus falou. Não é? E ir mostrando aos poucos a incompatibilidade daquilo que as pessoas creem, se confrontadas com aquilo que Jesus disse. Não é? Mas o exemplo primeiro é a sua vida, a sua alegria, a sua satisfação em pertencer a nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, com muito jeito, com muita caridade, né, entrar nos pontos que precisa entrar. Né? Nessa hora a gente tem que perder um pouco do respeito humano, tá? Porque às vezes a gente quer ficar bem na fita, né? E se eu falo, a pessoa fica magoada comigo. Pera lá, você está preocupado então com a sua imagem ou com a salvação da pessoa? Né? Porque tem pessoas que não falam nada porque vai que a pessoa fica brava, vai que a pessoa me ache depois uma pessoa chata. Mas o que está em jogo é a salvação da pessoa. Mas então, nós temos que correr alguns riscos aí na hora de evangelizar também, na hora de alertar as pessoas. Tá? Uma outra pergunta também que chega pelo YouTube: a síndrome do pânico, como melhorar isso? Bom, a síndrome do pânico, ela não é uma das doenças que a gente confunde com a ação diabólica. Então, a síndrome do pânico, é lógico que, embora ela tenha características comuns com outras pessoas que sofrem da mesma síndrome, as causas são diversas. Porque o que coloca uma pessoa em estado de crise, de surto, não é a mesma coisa que coloca o outro indivíduo em estado de surto. É a partir de uma fragilidade que a pessoa tem, ou de um trauma que a pessoa sofreu, aquilo ela vai ser mais sensível e que vai desencadear o surto de pânico. Então, eu aconselho a cura interior, para ajudar no tratamento médico. Tá? Porque só o médico pode liberar do tratamento. Né? Ninguém que está rezando por você, acompanhando você em oração, tem o direito de falar para você: deixa o remédio, deixa o tratamento, porque agora vai ser só a fé. Não. Né? Você vai continuar fazendo o tratamento médico e, em paralelo, você vai caminhar num processo de cura interior. Isso é muito importante. Se você for aqui da Diocese de Jundiaí, ou próximo nosso, vem para o nosso atendimento, que nós temos como ajudar. Né? Nós temos como acompanhar você. Tá? Outra questão que chega: o que se poderia falar sobre a hipnose? Veja, a hipnose é uma técnica, né, da psicologia, psiquiatria, e que, usado devidamente como tratamento para trazer a cura da pessoa, ela é aceita pela igreja. O problema da hipnose é quando ela é mal usada. Quando técnicas de hipnose são usadas para lavagem cerebral. Quando técnicas de hipnose são utilizadas para tentar alterar a personalidade da pessoa, para tirar a liberdade da pessoa. Nesse ponto, ela se torna um perigo. Ela se torna não um ponto de ajuda, mas sim um dano na vida da pessoa, porque a pessoa passará a ser manipulada, perdendo a sua liberdade. Então, se bem usada dentro dos padrões daquilo que o Conselho de Psicologia permite, ela pode ser um instrumento de ajuda. Agora, um exemplo que eu dou:
a pessoa vai fazer hipnose e ela vai fazer regressão a vidas passadas. Pronto, já usou errado. Porque não existe vidas passadas. Acreditar em vidas passadas, então eu já saio da doutrina cristã e já caio na doutrina espírita. Eu acredito em reencarnação, então. Né? Então, bem usada, uma ajuda. Mal usada, causa de confusão e destruição. Vamos ver se temos mais alguma questão aqui. Bom, por hora é só. Né? Essas são as perguntas que chegaram para nós. Tá? Se tiver mais alguma, você pode ir colocando. Parece que está chegando mais uma aqui. Espera lá. Ah, não. Acredito que seriam só essas mesmo. Ok? E é lógico, nós não poderíamos finalizar aqui sem já deixar um convite para você. Né? Agora, no mês de julho, se você é aqui mais próximo de nós, nós teremos um curso presencial aqui na comunidade. Né? Dia 11 é um domingo, será o domingo o dia todo. Tá? Com o tema A Compulsão do Coração nos Escritos de São Bento e a Purificação dos Sentidos em São João da Cruz, como via necessária para a união com Deus. Então nós vamos nos aprofundar um pouco nos escritos desses dois santos, naquilo que se trata da compulsão do coração e na purificação dos sentidos, para uma vida, uma espiritualidade muito mais autêntica, muito mais profunda, uma entrega mais radical a Deus, um processo de conversão mais sólido. Então, quem quiser participar do curso, vai olhar ali na página do nosso Facebook e vai ver que tem a divulgação, né, e as instruções para fazer a inscrição. Posteriormente, esse curso também será lançado à distância. Né? E você que não teria como estar vindo aqui, talvez porque é de muito longe, vai poder também ter acesso a esse conteúdo através dessa modalidade à distância. Tá ok? Bom, a comunidade Dominus Salus, ela existe para isso. Né? Nós existimos porque Deus nos chamou para que esta obra fosse fundada há 25 anos atrás, com um carisma específico, com o carisma de restaurar o ser humano, a imagem e semelhança de Deus, para que ele possa se redescobrir como filho. Sabemos que existem dois grandes empecilhos para que isso aconteça. O pecado, que é responsabilidade pessoal, e existe a ação diabólica. Por isso, nós trabalhamos nessas questões, nessas formações, para que de alguma forma possamos contribuir para as pessoas caminharem livremente ao encontro de Deus e abraçarem a vocação que o Senhor confiou a cada uma. Seja na questão familiar, na vida matrimonial, seja numa vocação mais específica como o sacramento da ordem, ou como a vida consagrada, a vida celibatária, ou a vida dentro de uma nova fundação, como é o nosso caso, uma comunidade de vida e aliança, né, para que possamos com muito mais largueza, com muito mais liberdade, corresponder ao chamado de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós desejamos de coração que a paz de Deus fique, permaneça na sua casa, no seu coração, e que possamos juntos, progredirmos na graça e no conhecimento de Deus. E não abrirmos mão por nada nesse mundo de que somos filho de Deus. E que Deus quer, já somos imagem, Ele quer que a gente recupere essa semelhança que um dia o pecado original deformou na nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te guarde. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.